Olá, queridos amigos. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. O que é salvação? Será que salvação é um batismo que ocorre comigo quando sou criança, às vezes um bebê, ou mais tarde na minha vida? Será que salvação é eu, num culto ou numa conversa com um amigo, aceitar Jesus como meu Salvador? E isso é salvação? Será que salvação é seguir as regras de uma igreja? Eu estou dentro de uma, aí eu vejo as regras que ela me impõe, então eu vou seguir direitinho essas regras, não vou sair fora. Salvação é isso? É obedecer todas as regras a vida inteira? Salvação seria a gente ser boa pessoa? Então, eu sou uma boa pessoa, ajudo os outros, faço bem. Então, eu já sou salvo por causa disso. Salvação é isso? É ser boa pessoa? O que é salvação? Salvação é uma, segundo o que diz as Escrituras, é uma bem-aventurança na vida de uma pessoa, na qual ela passa de pecador, inimiga de Deus, a ser uma pessoa agora em comunhão com Deus, torna-se filha de Deus, é perdoada de todos os seus pecados, vai viver uma vida de santidade e vai participar na eternidade com Deus. Então a salvação abrange, agora sim, isso aí que acabei de dizer. Segundo a Bíblia, a salvação tem dois lados, o lado divino e o lado humano. Efésios 2,8 diz: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Veja, pela graça, isso é de Deus, a graça de Deus, pela graça sois salvos. Então o que nos salva é a graça de Deus, é a ação de Deus em nosso favor. Aí Paulo diz, por meio da fé. A fé é um ato humano. A fé é eu acreditar no que essa graça me propõe. A fé é eu aceitar essa graça para mim. Então, o lado humano é ter fé, se arrepender-se dos seus pecados, esse é o lado humano. O lado divino é a graça. Mas veja, não é que se juntam apenas duas coisas, não. A graça envolve a fé. Não é o contrário, não é a fé, a minha fé humana, que envolve a graça de Deus. Não. É a graça de Deus que envolve minha fé humana. Pela graça sois salvos. O meio da graça chegar a você é a fé. Mas o que te salva não é a sua fé. O que te salva é a graça de Deus. Veja o versículo. Pela graça sois salvos. Então, dessa forma, a graça ela engloba a fé. Pense no exemplo da mulher grávida. A mulher grávida é uma pessoa, mas ela tem uma outra pessoa humana dentro de si. Essa outra pessoa humana ainda não pode viver do lado de fora dela, ainda está crescendo do lado de dentro da mulher grávida, em seu útero. Mas veja, ali você já tem duas pessoas, mas a mulher grávida, ela engloba o feto. Ela engloba essa nova pessoa. Essa nova pessoa está dentro dela, depende dela. Se por uma fatalidade a mulher grávida morre, o feto morre junto com ela. A não ser que esteja bem desenvolvido e haja condições de salvar. Mas, normalmente, o feto morre junto com ela. Por quê? Embora seja já uma outra pessoa, ela é dependente da mãe. Dessa forma, é a graça e a fé. A graça, ela engloba a fé. A fé existe porque a graça chega primeiro. Porque a graça a faz nascer no ser humano. Então, a fé engloba, a graça engloba a fé. Como é que Deus opera a salvação em nós? Deus faz isso através de etapas em nossa vida. Através de atos que Ele vai realizando no decorrer de nossa vida. Veja Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o objetivo, que todos sejam iguais a Jesus. Esse é o objetivo final da salvação. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora preste atenção nas etapas. E aos que predestinou, também chamou. Então, chamar é uma etapa da salvação. Aos que chamou, também justificou. Justificar é outra etapa da salvação. Aos que justificou, também glorificou. Glorificou é outra etapa da salvação. Veja, só aqui Paulo faz uma cadeia de eventos de Deus em relação ao ser humano. Chamou, justificou, glorificou. Então a salvação ela envolve etapas que acontecem na vida do ser humano. A teologia cristã, então, nos ensina que há 3 tempos da salvação. Ou seja, Deus, na nossa salvação, para nos salvar, ele age no nosso passado, no nosso presente e vai agir no nosso futuro. São os 3 tempos da salvação. Vamos primeiro ver o tempo passado. Eu posso dizer, então, que eu fui salvo. O que aconteceu no passado da pessoa que é salva? Aconteceram algumas ações de Deus, pela graça sois salvos, algumas ações de Deus que ele realizou quando a pessoa creu em Cristo, por meio da fé. Quando a pessoa creu no Senhor Jesus, esse é um ato dela, crer em Jesus, mas que esse ato só acontece porque a graça vem sobre ela. Quando ela crê no Senhor Jesus, nesse momento acontecem algumas ações de Deus. Só que em relação a esta pessoa, esses momentos vão estar no passado, porque já aconteceram em sua vida. Tá? Leio para vocês Tito capítulo 3, versículos 4 a 7. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Então veja, ele está dizendo que tudo que aconteceu em relação à salvação veio de Deus. Não nós que conseguimos, Deus nos deu. Aí o que aconteceu quando nós cremos? Né? Quando nós cremos. Deus, nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então veja algumas coisas aqui. Primeiro, ele fala da salvação no passado. Olha como ele diz. Ele nos salvou. Então, a salvação, ela aconteceu em nosso passado. Sim, quando cremos em Cristo. E nesse passado, quando cremos, instantaneamente, o que é que Deus fez? Ele diz algumas coisas. Deus nos lavou e renovou. Deus nos regenerou, ou seja, mudou o nosso ser, de pecador para santo. Isso ele fez lá atrás, no passado. Ele mudou o nosso ser. Ele também derramou o Espírito Santo em nós. Ou seja, lá no nosso passado, quando cremos em Cristo, ele colocou o Espírito Santo dentro de nossas vidas. E lá atrás também, quando nós cremos em Cristo, ele diz, a fim de que, justificados, Deus nos justificou, ou seja, nos considerou sem culpa devido à cruz de Cristo. Isso ele fez no nosso passado, olha, ele nos salvou. Então, o primeiro tempo da salvação é o nosso passado, quando cremos em Cristo. Lá o que aconteceu, além desses que eu falei, também eu posso falar de outras ações que Deus fez. Ele perdoou os nossos pecados, ele nos adotou como filhos, o que é algo muito importante, ele nos libertou,
do pecado, da lei, da morte, ele nos libertou dessas coisas. Tudo isso nos foi dado por Deus, lá no nosso passado, quando cremos. Só que isso é nosso para sempre. Quem foi justificado lá, justificado está para sempre. Quem foi renovado lá, renovado está para sempre. Quem recebeu o Espírito Santo lá, recebeu o Espírito Santo para sempre. Então, isso aconteceu no nosso passado, mas é nosso para sempre. Segundo tempo da salvação é o nosso presente. Eu posso dizer assim, eu fui salvo. Eu também posso dizer assim, eu estou sendo salvo. Ou seja, no meu presente, eu estou sendo salvo. O que é esta salvação no presente? São as ações que Deus está realizando em nós agora, durante o tempo presente de nossa vida. Ou seja, Deus não nos salvou só no nosso passado, Ele está nos salvando agora no nosso presente, pelo que Ele está fazendo. Aí eu leio para vocês 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2. Diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, passado, e no qual estão firmes, presente. Receberam o evangelho no passado, mas estão firmes nesse evangelho no presente. Essa é uma ação de Deus no presente. Por meio deste evangelho, presta atenção, por meio deste evangelho, vocês são salvos. Isso é presente. Vocês são salvos. Então, nós estamos sendo salvos agora, no nosso presente. Aí ele continua. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. O que é ser salvo no meu presente? É me apegar à palavra do Evangelho e viver este Evangelho todos os dias da minha vida. Isso é estar sendo salvo. É quando eu faço do Evangelho a minha vida. É quando eu obedeço os mandamentos do Evangelho, os mandamentos de Jesus. É quando eu sirvo a Jesus de coração, mas eu vou fazer isso durante toda a minha vida. Não uma parte dela. O salvo, no seu presente, ele sempre se apegará a Jesus. Ele pode, em algum momento da vida, se desviar, sair disso, voltar para uma velha vida, até pode, mas ele vai voltar. Porque o que está nele, a salvação, não vai deixá-lo o tempo inteiro no pecado, naquilo que é errado. A salvação vai trazê-lo de volta. Então, dessa forma, eu sou salvo no meu presente. Que ações são essas que Deus desenvolve no meu presente, na qual eu posso dizer que sou salvo, estou sendo salvo? As ações são a santificação. A santificação é Deus me fazer ficar parecido com Jesus. Isso é santificação. A participação na igreja é outra ação de Deus na minha vida presente. A vivência no amor, ou seja, eu ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que ajuda os outros, que faz o bem. Isso é permanecer no Evangelho. Isso é estar sendo salvo. Então, essas ações de Deus, Ele está fazendo em mim. É claro que eu colaboro. É claro que eu, ao me santificar, eu me esforço. Sim, mas Deus está fazendo isso em mim. Portanto, eu posso dizer, eu estou sendo salvo no meu presente. Mas tem um outro tempo, que é o futuro. E aí eu posso dizer o seguinte, eu serei salvo. No futuro, eu serei salvo. Ou seja, há algumas ações da salvação que Deus não realizou ainda, mas Ele vai realizar no futuro, com certeza. Eu vou ler para vocês 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5.
que mediante a fé, algo que aconteceu no nosso passado, são protegidos pelo poder de Deus. Então, no presente, o poder de Deus está nos protegendo. Veja, a fé no passado, no presente, o poder de Deus nos protegendo, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Olha, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, há uma parte da salvação que é no futuro e que ainda não chegou. Por quê? Porque só vai chegar no último tempo. Só vai chegar quando Jesus voltar pela segunda vez. Então, a nossa salvação, ela não está completa, porque falta o futuro. Primeiro, no meu passado, já tenho. No meu presente, eu estou vivendo ainda, mas eu ainda estou vivo, então eu tenho que continuar a vivê-la. E no meu futuro, outras coisas acontecerão. Que ações de Deus, que a gente chama de salvação, vai acontecer no futuro? Além desta esperança de que isso vai chegar, tem também a nossa glorificação. Ou seja, a glória de Cristo será repartida conosco. Tem também a ressurreição dos mortos. E os que estiverem vivos na vida de Cristo serão transformados. Ou seja, todos receberemos um novo corpo glorificado, pronto para viver na eternidade. Então, essa é outra ação de Deus, da nossa salvação no futuro. Outra coisa, nós participaremos da segunda vinda de Jesus. Nós viveremos no céu. Nós viveremos no reino eterno. Nós participaremos da vida da Trindade. Nós reinaremos com Cristo. Ou seja, são ações do futuro, mas ligadas à nossa salvação. Ligadas à nossa salvação. Portanto, a nossa salvação engloba a nossa vida inteira. O passado, eu fui salvo. O presente, estou sendo salvo. E o futuro, eu serei salvo. O que é que isso significa para todos nós? Significa o seguinte: a salvação é uma coisa só. A salvação não é só o que aconteceu comigo lá no passado, quando eu recebi a Cristo ou fui batizado. Não. A salvação engloba aquele momento, mas engloba a vida inteira. A vida inteira. Por que engloba a vida inteira? Veja bem, ninguém participa de um tempo só da salvação. Ou você participa de tudo, ou de nenhum. Ninguém pode dizer, no meu passado eu fui salvo, mas agora eu não sou mais. Não, isso não existe. Eu não fui salvo no meu passado, não fui justificado, não fui regenerado, mas agora eu consigo me santificar sem nada daquilo do passado. Não, não existe. E se você está vivendo a salvação, viveu no passado, está vivendo no presente, com certeza você vai vivê-la no futuro, com certeza. Porque a salvação, em termos das suas partes, não pode ser desmembrada. Ela é uma coisa só. Assim como a nossa vida passa pelo tempo. Então, observe que a salvação tem a ver com a sua vida toda, a sua vida completa. Tudo vem de Deus. Toda a salvação vem de Deus. O que ele faz no passado, no presente, no futuro, tudo vem de Deus. Agora, Deus me chama para participar. É como a mulher grávida, que a vida do novo ser está nela. Deus é assim também, a salvação é dele, mas ele nos convida a entrar dentro, a ficar dentro e a agir nessa salvação. E a salvação nunca é produzida por você. Veja os verbos. Eu fui salvo, voz passiva. Estou sendo salvo, voz passiva. Serei salvo, voz passiva. Ou seja, não sou eu que produzo minha salvação. Ela vem completamente de Deus. E eu participo dela com fé, com alegria, com esperança, com amor, com gratidão. Eu participo dela. Esses são os 3 tempos da salvação. E que Deus te abençoe a participar desses 3 tempos com todas essas alegrias na sua vida.